28 de agosto. Santo Agostinho, bispo de Hipona. Nasceu a 3 de novembro de 354, na pequena cidade de Tagaste, perto de Madaura e de Hipona, na Numídia, a Argélia atual. Seus pais eram de condição honesta. O pai, membro do corpo municipal, chamava-se Patrício. A mãe chamava-se Mônica. Tiveram grande cuidado em o fazer instruir nas letras humanas e todos notavam nele um espírito excelente e disposições maravilhosas para as ciências. Tendo caído doente na infância e em perigo de morte, pediu o batismo, sendo logo catecúmeno, pelo sinal da cruz e pelo sal. Sua mãe, piedosa e fervorosa cristã, dispunha tudo para a cerimônia. Mas, de repente, ele melhorou e o batismo foi adiado. Estudou primeiro em Madaura, gramática e retórica até a idade de 16 anos, quando o pai o fez voltar a Tagaste, e aí ficou 1 ano, enquanto se preparavam as coisas necessárias para que fosse terminar os estudos em Cartago. A paixão de mandar esse filho estudar obrigava o pai a esforços superiores à sua fortuna, que era medíocre. Durante a permanência em Tagaste, o jovem Agostinho, desprezando os sábios conselhos de sua mãe, começou por se deixar levar a amores desonestos, convidado pela ociosidade e pela complacência do pai, que ainda não era cristão. Mas o foi antes da morte, que aconteceu pouco tempo depois. Agostinho chegou a Cartago e afundou-se cada vez mais no amor das mulheres, que fomentava com espetáculos nos teatros. Não deixava de pedir a Deus a castidade, mas, acrescenta, que não seja agora. Entretanto, caminhava com grande êxito nos estudos, que tinham por objetivo chegar aos cargos e à magistratura, pois a eloquência lhes era então um caminho. Entre as obras de Cícero que estudava, leu o Hortensius, que não temos mais e que era uma exortação à filosofia. Ele ficou encantado e começou então na idade de 19 anos a desprezar as vãs esperanças do mundo e a desejar a sabedoria e os bens imortais. Foi o primeiro movimento de sua conversão. A única coisa que eu desgostava nos filósofos é que neles não encontrava o nome de Jesus Cristo, que tinha recebido com o leite de mãe e que tinha causado profunda impressão em seu coração. Quis então ler as Sagradas Escrituras, mas a simplicidade do estilo desagradou-lhe, habituado como estava à elegância de Cícero. Depois, caiu nas mãos dos maniqueus, que falando somente de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da verdade, o seduziram com seus discursos pomposos, deram-lhe o gosto por suas ilusões e a aversão pelo Novo Testamento. Entretanto, sua mãe, mais aflita do que se o tivesse visto morto, não queria mais comer com ele. Veio consolá-la este sonho. Ela estava num bosque e um jovem resplandecente vinha a ela sorrindo, perguntando-lhe a causa de suas penas. Ela respondeu-lhe que chorava a perda do filho. Vede, disse ele, está convosco. De fato, viu-o junto de si, no mesmo lugar. Contou depois o sonho a Agostinho, que lhe disse: Vós sereis o que eu sou. Mas ela respondeu sem hesitar: Não, porque não me disseram, tu estarás onde ele está, mas ele estará onde tu estás. Desde aquele tempo, viveu e comeu com ele, como antes. Dirigiu-se a um santo bispo e rogou-lhe que falasse ao filho. O bispo respondeu: Ainda é muito idoso e está muito cheio daquela heresia que lhe é nova. Deixai-o e contentai-vos de rogar por ele. Ele verá, lendo, qual é o seu erro. Eu que vos falo, na minha infância fui entregue aos maniqueus por minha mãe, que tinham seduzido. Não somente li, mas transcrevi quase todos os seus livros e eu mesmo me enganei. A mãe não se contentou com as palavras do santo bispo. Chorando abundantemente, continuou a insistir que falasse ao filho. O bispo respondeu com certo humor: Ide, é impossível que um filho de tantas lágrimas pereça.
o que ela ouviu como um oráculo do céu. Seu filho, todavia, ficou 9 anos maniqueu, desde os 19 anos até os 28. Tendo terminado os estudos, ensinou na sua cidade de Tagaste gramática e depois retórica. Um Marupsi se ofereceu para fazê-lo ganhar o prêmio numa disputa de poesia por meio de alguns sacrifícios de animais, mas ele rejeitou, com horror, não querendo ter relação alguma com demônios. Todavia, não fazia dificuldade em consultar os astrólogos e ler-lhes os livros, mas disso foi dissuadido por um sábio ancião chamado Vindiciano, médico famoso, que tinha reconhecido por experiência a vaidade desse estudo. Agostinho tinha então um amigo íntimo que ele também fizera maniqueu, pois cuidava de seduzir os outros. O amigo caiu doente e ficou muito tempo fora de si. Como se perdera a esperança de o salvar, deram-lhe o batismo. Quando voltou a si, Agostinho quis zombar do batismo que tinha recebido naquele estado, mas o doente repeliu as palavras com horror e disse-lhe com inesperada liberdade que, se queria ser seu amigo, não lhe devia nunca mais falar daquele modo. Morreu poucos dias depois, fiel à graça. Agostinho, que o amava como a si mesmo, ficou inconsolável com a morte. Tinha mais ou menos 26 anos, quando escreveu 2 ou 3 livros, da beleza e da decência, que não chegaram até nós. Descobriu nesse tempo que, sob a máscara de piedade, os maniqueus se chamavam de santos e eleitos, ocultavam os costumes mais depravados, cita vários escândalos públicos. Ao mesmo tempo, começava a se aborrecer com as lendas que contavam, principalmente sobre o sistema do mundo, a natureza dos corpos e dos elementos. Tais conhecimentos, dizia, não são necessários à religião. É preciso não mentir e não se vangloriar de saber o que não se sabe, principalmente quando se quer passar como um manés, por ser guiado pelo Espírito Santo. Gostava muito mais das razões que os matemáticos e os filósofos davam nos eclipses, dos solstícios e do curso dos astros. Havia um bispo maniqueu chamado Fausto, elogiado pelos da seita como homem maravilhoso e perfeitamente instruído em todas as ciências. Depois de esperado por muito tempo, por fim chegou a Cartago, onde Agostinho ensinava retórica. Viu nele um homem agradável e bem falante, mas que no fundo só dizia o que os outros maniqueus diziam. Explicava-o, todavia, com mais facilidade e graça. Agostinho procurava outra coisa e tinha um espírito muito sólido para se contentar com o exterior. Toda a ciência de Fausto consistia em ter lido algumas orações de Cícero, muito pouco de Sêneca e o que havia dos livros dos maniqueus escritos em latim. Mas quando Agostinho quis aprofundar-se com ele sobre o curso do Sol, da Lua e dos outros corpos celestes, Fausto confessou de boa fé que não tinha estudado aqueles problemas. Agostinho, vendo a pouca satisfação que tivera com o mais famoso doutor dos maniqueus, ficou desgostoso desde aquela época, na idade de 29 anos. Naquele tempo, persuadiram-no a ensinar em Roma, onde os alunos eram mais razoáveis que em Cartago. Embarcou contra a vontade de sua mãe e a enganou sob pretexto de acompanhar um amigo até o porto. Chegando a Roma, caiu doente de febre, que o levou às últimas, mas não pediu o batismo. Morava em casa de um maniqueu e continuava a frequentá-los, preso pelos laços de amizade. Não mais esperava encontrar a verdade entre eles. E não se decidia a procurá-la na Igreja Católica, tanto tinha prevenções contra tal doutrina. Começou então a pensar que os filósofos acadêmicos, que duvidavam de tudo, poderiam bem ser os mais sábios e repreendia o hospedeiro por sua excessiva fé nas fábulas dos maniqueus. Entretanto, a cidade de Milão mandou pedir a Símaco, prefeito de Roma, um professor de retórica e pelo prestígio dos maniqueus. Agostinho obteve o lugar, depois de ter feito prova de sua capacidade com um discurso. Assim veio a Milão no ano de 384, tendo 30 anos de idade.
Santo Ambrósio recebeu com tanta paterna bondade que começou por lhe ganhar o coração. Agostinho ouvia-lhe assiduamente os sermãos, somente pela beleza do estilo e para ver se sua eloquência correspondia à fama. Estava encantado com a sua novidade, com a suavidade da linguagem, mais sábia que a de Fausto, mas com menos graça na recitação. Não prestava, a princípio, atenção às coisas que dizia Santo Ambrósio, mas, insensivelmente, sem que tomasse cuidado, as coisas entravam-lhe no espírito com as palavras, e viu que a doutrina católica era, pelo menos, sustentável. Resolveu então de repente deixar os maniqueus e ficar na qualidade de catecúmeno, como era na igreja que seus pais lhe tinham recomendado, isto é, na igreja católica, até que a verdade lhe aparecesse mais claramente. Santa Mônica tinha vindo procurá-lo, com tal fé que passando o mar consolava os marinheiros, mesmo nos maiores perigos, pela certeza que Deus lhe tinha dado de que muito em breve estaria junto do filho. Quando ele lhe disse que não era mais maniqueu, mas que ainda não era católico, ela não ficou admirada. Respondeu-lhe tranquilamente que tinha certeza de o ver fiel católico antes de sair desta vida. Entretanto, continuava suas orações e ouvia os sermões de Santo Agostinho, que ela amava como um anjo de Deus, sabendo que tinha levado o filho àquele estado de vida que devia ser a crise do mal. Como estava acostumada na África a trazer às igrejas dos mártires pão, vinho e carne, queria fazer o mesmo em Milão. Mas o porteiro da igreja não o permitiu e disse-lhe que o bispo o tinha proibido. Ela obedeceu imediatamente, sem nenhum apego ao antigo costume. Santo Ambrósio, de resto, tinha abolido aquelas refeições nas igrejas porque, no lugar dos antigos ágabes sóbrios e modestos, havia somente motivo de devassidão. Amava, por sua vez, Santa Mônica pela piedade e boas obras e muitas vezes felicitava Agostinho por ter tal mãe, pois toda sua vida tinha sido virtuosa. Ela tinha nascido numa família cristã, onde tivera boa educação. Tinha sido perfeitamente sujeita a seu marido, sofrendo mau proceder e maus tratos com paciência que servia de exemplo a outras mulheres, e ela o ganhou a Deus no fim da vida. Tinha um talento particular em reunir pessoas divididas. Depois que enviuvou, deu-se às obras de piedade. Fazia grandes esmolas, servia aos pobres, jamais deixava de levar sua oferta ao altar, nem de ir 2 vezes à igreja pela manhã e à noite para ouvir a palavra de Deus e fazer as orações, que eram toda a sua vida. Deus comunicava-se a ela por visões. Sabia distinguir sonhos e pensamentos naturais. Assim era Santa Mônica com relação a Santo Agostinho. Agostinho, pondo certa decência, mesmo em suas desordens, tinha tomado uma concubina e conservava-se fiel a ela como a uma esposa legítima, mas por fim quis casar-se e sua mãe já tinha encontrado uma pessoa que lhe podia ser conveniente, mas tão jovem que ele devia esperar ainda 2 anos. Entretanto, sua concubina tinha-o deixado e voltado à África, fazendo voto de continência para o resto de seus dias e deixando-lhe um filho natural, que tivera dele, o que se chamava Adeodato, isto é, dado a Deus. Ele não teve a coragem daquela pobre mulher, mas tomou outra concubina pelo tempo que lhe restava até o casamento. Tanto era escravo dessa paixão. Entretanto, a misericórdia divina curava-o pouco a pouco. Uma obra de Cícero tinha-lhe inspirado o amor à sabedoria. As obras de outro filósofo abriram-lhe, por assim dizer, as portas. Os maniqueus tinham-no acostumado a conceber a Deus somente sob imagens corporais. Os livros de Platão e dos platônicos que ele leu por acaso deram-lhe ideias mais elevadas e dignas. Li neles, diz ainda, não em termos próprios, mas em equivalentes, que no princípio havia o Verbo, que o Verbo era Deus, que tudo foi feito por ele e que sem ele nada foi feito, que a alma do homem, embora preste testemunho da luz, não é a mesma luz, mas que Deus, o Verbo de Deus, que é a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo,
Não li aí que ele veio ao seu domínio e que os seus não o receberam e que a todos os que o receberam e creram em seu nome deu o poder de se tornarem filhos de Deus? Não li que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não li que aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo e tornando-se obediente até a morte. Numa palavra, não concebi ainda o mistério da encarnação, considerando Jesus Cristo um homem incomparável, somente, nascido milagrosamente de uma virgem a quem a providência tinha concedido justamente grande autoridade para nos ensinar a desprezar as coisas temporais, a fim de merecer a imortalidade. Desde então, entregou-se avidamente à leitura da Escritura Sagrada, particularmente São Paulo. As contradições aparentes de outrora tinham desaparecido. Viu com alegria e com espécie de temor que os oráculos divinos formavam um todo harmônico e que ele tinha lido alhures, encontrava-o ali, mas com a graça, com a humildade, com as lágrimas do arrependimento, com a confiança na misericórdia divina. Havia 12 anos que a leitura do Hortensius de Cícero o tinha induzido ao estudo da sabedoria. Procurar a verdade e a encontrara, faltava-lhe somente determinar, e ele não via mais desculpa alguma. Admirado e cheio de amor por tantos cristãos generosos que lhe acabavam de dar a conhecer, envergonhava-se de suas desordens e de sua covardia. Sentiu horror de si mesmo. Pontiniano retirou-se e Agostinho levantou-se, dirigindo-se a Alípio, com quem conversava, disse comovido, com o rosto transformado e com um tom de voz diferente: Que é isto? Que fazemos? Ignorantes, arrebatam o céu e nós, com nossa ciência, insensatos que somos, ei-nos imersos na carne e no sangue. Teremos vergonha de os seguir? Não é mais vergonhoso não poder mesmo segui-los? Agostinho, sentindo que aquela tempestade ia se resolver numa chuva de lágrimas, levantou-se de perto dele, procurando um lugar solitário onde chorar à vontade. Deixando-o então, deixando ali o seu amigo, onde eles estavam sentados, foi prostrar-se sobre uma figueira, onde, não se contendo mais, derramou uma torrente de lágrimas e exclamou com voz lamentosa: Até quando, Senhor? Até quando estareis irritado contra mim? Esquecer minhas faltas passadas. Até quando direi, amanhã, amanhã? Por que não será hoje? Porque, desde este momento, não porei um fim à minha torpeza. No meio dessas frases e dessas lágrimas, ouviu sair da casa vizinha uma voz, como de um rapaz ou de uma moça que dizia e repetia muitas vezes, cantando: Tomai e lede, tomai e lede. De repente, ele mudou de rosto e se pôs a pensar consigo mesmo. Seus filhos tinham o costume de cantar, em certos jogos, alguma coisa de semelhante e não se lembrou de o ter jamais notado. Reteve então o curso das lágrimas e ergueu-se sem poder pensar noutra coisa que Deus lhe ordenava, abrir o livro das Epístolas de São Paulo e ler o primeiro lugar que encontrasse, pois ele tinha sabido que Santo Antônio tinha sido convertido por uma palavra inesperada do Evangelho. Voltou então imediatamente para o lugar onde Alípio estava sentado, tomou o livro, abriu, e no primeiro lugar que encontrou leu baixinho estas palavras, sobre as quais primeiro lhe caíram as vistas: Não passeis vossa vida nos festins e na embriaguez, nem na devassidão e na impureza, nem nas questões e nos ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis contentar a carne em suas concupiscências. Romanos, capítulo 13. Não leu mais e logo todas as suas incertezas se dissiparam. Fechou o livro e, depois de ter todavia marcado o lugar onde estava a passagem, voltou-se para Alípio com o rosto tranquilo e disse-lhe o que tinha acontecido. Alípio quis ver a passagem e a leu, bem como estas palavras que vêm depois: Recebei com caridade aquele que ainda é fraco na fé, e as aplicou a si mesmo. Voltaram ambos e foram contar a feliz notícia a Santa Mônica, que ficou fora de si de alegria.
Agostinho resolveu ao mesmo tempo renunciar ao casamento e a todas as esperanças do século, e primeiramente deixar sua escola de retórica. Depois que ficou livre, retirou-se para o campo a um lugar chamado Cassíaco, à casa de um amigo chamado Verecondo. Agostinho aí se estabeleceu com sua mãe, seu irmão Navígio, seu filho Adeodato, Alípio e Nebrídio, e 2 jovens discípulos, Trigésio e Licêncio, este filho de Romaniano. Durante esse retiro ele compôs suas primeiras obras. A primeira contra os acadêmicos que afirmavam que tudo era obscuro e duvidoso. Muitos, impressionados com seus argumentos, desesperavam-se de encontrar a verdade. Santo Agostinho mesmo fora abalado também, e ele escreveu esse tratado principalmente para se fortalecer contra tal erro. A segunda obra é o Tratado da Vida Feliz, composto de uma conversa cuja companhia ele apresentou como um festim espiritual no dia do seu nascimento. O assunto é demonstrar que a vida feliz só se encontra no conhecimento perfeito de Deus. A terceira obra é o Tratado da Ordem, onde examina a grande questão se a ordem da providência divina compreende todas as coisas, boas e más. A quarta obra são os Solilóquios, onde Santo Agostinho fala com a razão como se fossem 2 pessoas. No primeiro livro, ele procura qual deve ser aquele que quer conseguir a sabedoria e prova, por fim, que o que existe verdadeiramente é imortal. Mas essa obra ficou imperfeita. Esses são os 4 tratados que Santo Agostinho compôs em Cassíaco durante seu retiro no fim do ano 386. Depois da sua conversão, consagrava todos os seus estudos ao serviço de Deus. Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio com seu amigo Alípio e seu filho Adeodato, de mais ou menos 15 anos. Foram batizados na vigília da Páscoa, que naquele ano 387 foi o dia 25 de abril, como Santo Ambrósio tinha determinado, sendo consultado pelos bispos da província da Emília. Foi, como se crê, nessa ocasião que Santo Ambrósio fez aos recém-batizados a instrução que compõe seu livro dos Mistérios, ou daqueles que foram iniciados. Santo Agostinho, depois do batismo, tendo examinado em que lugar poderia servir a Deus mais utilmente, resolveu voltar à África com a mãe, o filho, o irmão e um jovem chamado Evódio. Este era também de Tagaste. Sendo agente do imperador, converteu-se, recebeu o batismo antes de Santo Agostinho e deixou o emprego para servir a Deus. Um dia, Santo Agostinho e sua mãe, apoiados a uma janela que dava para o jardim de sua casa, conversavam com extrema doçura, esquecendo todo o passado e levando os pensamentos para o futuro. Indagavam qual seria a vida eterna dos santos. Ali, a mãe, que havia tanto chorado pelo filho, se alegrava pela santa conversa. Mais ou menos 5 dias depois, Santa Mônica caiu doente de febre. Morreu no 9º dia da doença, na idade de 56 anos e aos 33 de Santo Agostinho, isto é, no mesmo ano de seu batismo, 387. Logo que passou a eternidade, Agostinho fechou-lhe os olhos. O jovem Adeodato chorava, soltava gritos, mas os assistentes o fizeram calar, mostrando que não havia motivo para lágrimas naquela morte. E Santo Agostinho reteve as suas, fazendo-se muita violência. Depois da morte de sua mãe, Santo Agostinho voltou para de Ostia para Roma, onde ficou o resto do ano e todo o ano de 388. Seus primeiros trabalhos depois do batismo foram para a conversão dos maniqueus,
cujos erros acabava de deixar. Compôs, então, 2 livros, da Moral e dos Costumes, da Igreja Católica, e da Moral e dos Costumes dos Maniqueus. Durante a sua doença, mandou escrever e colocar junto da parede, perto de seu leito, os salmos de Davi sobre a penitência. Lia-os, derramando lágrimas. 10 dias antes da morte, rogou aos amigos mais íntimos e aos mesmos bispos que ninguém entrasse em seu quarto, senão quando viesse o médico para o ver, ou lhe trouxessem o alimento. Empregava todo o tempo na oração. Enfim, chegou seu último dia. Possídio e os outros amigos vieram juntar as orações às suas, que ele só interrompeu quando adormeceu em paz. Até então tinha conservado o uso de todos os membros e nem o ouvido nem a vista se tinham debilitado. Como tinha abraçado a pobreza voluntária, não fez testamento, nada tinha a deixar, mas recomendou-se conservasse com cuidado a biblioteca da igreja e todos os livros que podia ter em casa, para aqueles que viessem depois dele. Possídio conta que, tendo sido a cidade de Hipona incendiada algum tempo depois, essa biblioteca foi conservada no meio do saque dos bárbaros. Põe-se a morte de Santo Agostinho a 28 de agosto de 430. Vivera 76 anos e servira a igreja perto de 40, na qualidade de padre e de bispo. Com Santo Agostinho morreu de algum modo a África cristã e civilizada. Depois desse tempo, até que expirou sob os ferros dos muçulmanos, sua existência foi somente uma longa agonia. Hoje pareceria que a providência a quer ressuscitar e ressuscitá-la pela mesma província que Santo Agostinho ilustrou por sua vida e morte, o país da Argélia e de Boné. Quem não conhece Santo Agostinho? Quem não conhece as confissões onde deplora os desvarios da juventude? Quem não conhece sua mãe, Santa Mônica, chorando noite e dia àquele filho, seguindo-o por toda parte e implorando sem cessar ao céu em seu favor? Confissões foi escrita porque Santo Agostinho estava sendo muito admirado, e ele humildemente quis provar que a sua vida foi devassa. Foi somente na idade de 32 anos que esse filho de tantas lágrimas se livrou inteiramente da heresia maniqueia e da escravidão das paixões corrompidas e recebeu o batismo das mãos de Santo Ambrósio. Mas quem poderia dizer quanto sua conversão foi perfeita? Com que amarga tristeza chorou faltas passadas, embora tivessem sido apagadas inteiramente pelo batismo. Com que ardor amou a Deus, com que zelo trabalhou para a sua glória. Ai de nós, se o imitamos mais ou menos nos seus desvarios, quando o imitaremos na santidade de vida? Não nos é dado escrever como Santo Agostinho pela defesa da religião contra os pagãos, os judeus, os hereges, cismáticos e convertê-los aos milhares. Mas que nos impede chorar nossas faltas como ele chorou? Amarmos a Deus como ele amou, sermos humildes como ele o foi. Pois ele também, esse grande santo, foi religioso. Pouco depois da conversão, renunciou a tudo o que possuía de bens e viveu em comunidade religiosa com os amigos. E quando foi feito bispo de Hipona, fez de sua casa episcopal um mosteiro, onde vivia em religião com seus padres e diáconos. Como o exemplo desse grande santo, depois de tantos outros, não nos deve fazer estimar e amar a vocação religiosa. Desejamos saber de Santo Agostinho mesmo qual é a verdadeira fonte de santidade? Escutemos o que diz. A primeira coisa para se chegar à verdadeira sabedoria é a humildade. A segunda é a humildade. A terceira é a humildade, e tantas vezes quantas me fizesseis essa pergunta, tantas vezes vos daria a mesma resposta. Não que não haja outros preceitos, mas se a humildade não preceder, não acompanhar e não seguir, o orgulho tirará de nossas mãos tudo o que fizermos de bem. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. Também hoje comemora-se
Santo Hermes, São Julião de Brioude ou de Alvérnia, São Moisés, São Viviano e Beato Goberto.